Olá, você que acompanha o podcast Poucas Palavras, tudo bem com você? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu venho percebendo ao longo desses dias, desses anos, uma coisa que eu venho percebendo a respeito da relação interpessoal que nós temos com nossos amigos, nossos familiares e com as pessoas no geral. Há alguns dias atrás foi meu aniversário e eu percebi que as pessoas que vieram falar comigo, me desejar as felicitações e tudo mais, a grande maioria fez por uma mensagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E pouca gente realmente veio falar comigo, veio me cumprimentar, me dar um abraço, olhar no meu olho. E isso me fez refletir sobre como andam as relações hoje em dia, as relações interpessoais entre nós. E isso me levou a um estudo que eu tinha feito há um tempo atrás, sobre Zygmunt Bauman. Bauman, ele foi um filósofo polonês que ele tem uma teoria muito conhecida hoje em dia, que é a teoria da modernidade líquida e modernidade sólida. Ele diz que entre a pré-modernidade e a pós-modernidade nós temos essas duas modernidades, a sólida e a líquida. A modernidade sólida, ela basicamente se constitui em relações sólidas entre pessoas, em parâmetros sólidos na sociedade, em ética, em relações interpessoais reais. Já no início da pós-modernidade, nós temos uma mudança nisso. A modernidade sólida ela acaba se desfazendo e nós entramos num período de modernidade líquida, o que basicamente se constitui como a volatilidade das relações, a dissipação, tanto entre homens com homens e homens com a sociedade. Nós não sentimos mais a necessidade de ter uma relação interpessoal sólida, eficaz e presente. Com as tecnologias avançando, com a modernidade, com redes sociais, com a facilidade de falar com uma pessoa a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, ficou fácil a gente perder a noção de proximidade, a noção de amizade, a noção de estar junto com uma pessoa e a necessidade disso também. Hoje em dia nós percebemos muito com as redes sociais no geral, e eu fazendo uma análise sobre isso, eu percebi muito em relação ao próprio YouTube. Nós acompanhamos muitas pessoas em canais do YouTube, pessoas que fazem viagens, pessoas que acompanham e compram e têm experiências que nós desejamos muito ter. Só que por causa dessa facilidade, dessa modernidade líquida que eu comentei há pouco tempo atrás, eu percebi que ao mesmo tempo que a gente tem a facilidade de ter acesso a esses conteúdos, a gente também se limita a simplesmente consumir esses conteúdos e não realmente viver essas experiências. Um exemplo, nós consumimos o conteúdo de um canal de YouTube que a pessoa viaja e conhece lugares, conhece países, cidades, conhece monumentos, conhece história de outros lugares. E o nosso sonho sempre foi viajar. Só que com essa facilidade de ter acesso a vários conteúdos de pessoas que fazem isso que nós gostaríamos de fazer, muitas das vezes nós deixamos de lado o fazer e nós nos contentamos somente com a experiência de assistir aquela pessoa fazendo. Somente a experiência de assistir o conteúdo de uma pessoa experimentando coisas que nós gostaríamos de experimentar. O que, na verdade, isso acaba matando nossos sonhos, nos deixa na conformidade de não quebrar barreiras e de não avançar. Outro ponto que eu percebo em relação a outras redes sociais, por exemplo, WhatsApp, Facebook, redes sociais de interação, de chat, de conversa. Realmente isso nos trouxe uma facilidade de comunicação absurda. Uma facilidade de comunicação para trabalho, para estudos, até mesmo para diversão, para se comunicar e se relacionar com algumas pessoas. Só que nós não percebemos que essa relação ela acaba sendo uma relação não tão sólida, uma relação superficial. Porque a relação real, nós temos o contato físico com a pessoa, direto, o olho no olho, a passagem de sentimento, a transmissão de sentimentos. E nós acabamos deixando de lado, como eu falei lá no começo, em relação aos parabéns no aniversário ou qualquer outra coisa que seja uma relação de trabalho, uma relação de escola, nós não percebemos que isso acaba sendo superficial. Nós tratamos pessoas como se fossem inteligências artificiais, como se fossem robôs. Nós não nos preocupamos mais
com o sentimento, com o que aquela pessoa vai sentir ou interpretar com o que nós vamos falar. Porque ficou muito fácil a gente falar o que a gente pensa e o que a gente acha através de 2, 3 linhas de texto, deixando a interpretação totalmente para a pessoa que vai receber. Só que quando nós falamos pessoalmente com a pessoa, olhando no olho, usando entonação de voz, usando gestos, nós conseguimos passar muito melhor para a pessoa entender o que nós queremos. Nós conseguimos passar muito melhor para a pessoa da forma que nós queremos que ela venha entender. E a gente acaba tratando ela realmente como um ser humano, como uma pessoa, como um ser de igual para nós. Voltando para a Bíblia, nós vemos em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, dizendo que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor pagamento do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro para que levante. Vendo essa passagem, eu começo a analisar novamente, começo a perceber que nós estamos cada vez mais nos individualizando. Como uma mensagem que eu trouxe há alguns episódios atrás, nós não podemos ser independentes e individuais em momento nenhum. A Bíblia nos fala que nós somos totalmente dependentes dele. E seguindo essa passagem de Eclesiastes 4, do 9 ao 10, nós vemos que nós também somos dependentes do nosso irmão, da nossa amiga, da nossa esposa, do nosso marido, das pessoas que nos rodeiam. Porque nós somos a soma das pessoas que nos rodeiam. E se nós estivermos só, no momento que nós cairmos, nós não vamos conseguir levantar. Então, o que eu tenho para trazer como reflexão para vocês hoje é isso. Vamos voltar às relações sólidas. Vamos voltar a, como o Bauman falava, modernidade sólida. Eu estou trazendo o Bauman de uma forma muito superficial aqui, só para demonstrar esse exemplo para vocês. Mas eu peço para vocês, analisem a relação de vocês com as redes sociais, analisem a relação de vocês com as tecnologias que nós temos hoje. Elas realmente facilitam muito a nossa vida, o nosso trabalho, nossos estudos, nossas relações no geral. Mas ao mesmo tempo elas nos individualizam, elas nos tiram do conforto, nos tiram da proximidade das pessoas, nos tiram da proximidade e da comunhão que nós temos com as pessoas. Então eu trago essa reflexão para vocês. Analisem o tempo que vocês têm passado em redes sociais, em celular, em computador, e analisem também o tempo que vocês têm passado junto com as pessoas que você ama. O tempo que você tem dedicado para cada um desses, coloca numa balança e vê se realmente tem sido justo o tempo que você tem dedicado para as pessoas, o tempo que você tem dedicado para amar e para cuidar das pessoas e também para deixar elas chamarem e cuidarem de você. Então analisa, veja se é saudável a vida e o tempo que você está levando dessa forma, em relação a dispositivos e em relação a redes sociais, em relação a comportamento e em relação a tempo que você tem gasto com as pessoas, e em relação a você mesmo, em relação a como você tem se deixado tratar e ser tratado pelas pessoas. Então essa é a minha reflexão que eu deixo para vocês hoje nesse episódio. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, espero que tenha conseguido trazer uma reflexão para vocês analisarem as suas próprias vidas, assim como eu tenho analisado a minha. E que vocês possam tirar um bom proveito disso, e através dessa análise, dessa autoanálise que vocês vão fazer, vocês consigam reorganizar o tempo de vocês e reorganizar as relações de vocês para que elas voltem a ser cada vez mais sólidas, cada vez mais pessoais e cada vez mais cheias de profundidade, tanto com as pessoas quanto com Deus. Então é isso, eu deixo essa mensagem, essa reflexão para vocês. Espero que tenha abençoado vocês de alguma forma e até o próximo episódio. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @PoucasPalavrasCast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Edição Rômulo Kiefer.